Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas, incríveis, bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo transformacional da Santa Palavra de Deus, que vai gerar aqui e agora profundas mudanças em sua vida. Você já pensou nisso? Eu vou levar a palavra de Deus até você. Ouça agora a segunda parte da mensagem. Os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Eu fico imaginando. Afinal, seguramente você já reparou que o forte fica mais forte com a palavra de Deus? Você já reparou que a pessoa animada fica mais animada com a palavra de Deus? Você já reparou que o cristão que lê a Bíblia fica com mais saúde mental, emocional e espiritual e tem inteligência emocional e ainda mais a espiritual? Você já reparou que a Igreja de Cristo fica mais feliz obedecendo a palavra inspirada, revelada e atualizada de Deus? Você já reparou que Cristo Jesus, o Filho de Deus, satisfaz plenamente? Você já reparou o tamanho das glórias do céu que advirão a você? Você fica com entusiasmo. O seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Viu só que notícia boa? Os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Eu fico pensando, os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis, Cristo Jesus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Pense nesse sentido. A aparição do noivo, o Rei dos Reis. E vi o céu aberto, a aparição do noivo, o Rei dos Reis. E vi o céu aberto,
e eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, versículo 11. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. O apóstolo João vê Cristo Jesus vindo vitoriosamente do céu. O céu se abre. Desta vez, o céu está aberto, não para o apóstolo São João entrar, mas para Cristo Jesus e seus exércitos saírem. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A Bíblia diz, e eu acredito. Pense comigo. A última cena da história está para acontecer. Cristo Jesus virá para a última batalha. É o tempo da grande tribulação. Satanás estará dando as suas últimas cartadas. O anticristo e o falso profeta estarão seduzindo o mundo. O anticristo e o falso profeta estarão seduzindo o mundo e perseguindo a igreja de Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus aparece como supremo conquistador. Ele, Cristo Jesus, aparece repentinamente em majestade e glória. Aleluia! Ouça agora a descrição do noivo, o Rei dos Reis. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Apocalipse, capítulo 19, versículos 11, 12, 13, 15 e 16. Pense comigo. Essa descrição do Rei Cristo Jesus em Apocalipse 19, 11 a 16 é emocionante. Ele, Jesus Cristo, não está mais montando um jumentinho humilde, mas um cavalo branco. Os olhos de Cristo Jesus não estão mais cheios de lágrimas enquanto olha para Jerusalém, mas de chamas de fogo. Ele, Cristo Jesus, não está usando uma coroa de espinhos, mas coroas de vitória. Em vez de ser despido por seus inimigos, ele, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, usa um manto salpicado de sangue, significando julgamento e vitória sobre os seus oponentes. Quando Cristo Jesus esteve na terra, ele foi abandonado por seus seguidores, mas agora, aqui, os exércitos do céu e os remidos o seguem em conquista. Sua boca, a boca de Cristo Jesus, não fala mais palavras de graça, mas de vitória e de justiça. A Bíblia diz em Isaías 11:4: mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. A Bíblia diz, e eu acredito, ele, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, vem para governar com cetro de ferro. Ele, Cristo Jesus, não vem para suportar a ira de Deus na cruz, mas para pisar o lagar da ira de Deus na batalha, no Armagedon. Ele, Cristo Jesus, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, Cristo Jesus, é fiel e verdadeiro, em contraste com o anticristo, que é falso e enganador. Ele, Cristo Jesus, é aquele que a tudo perscruta. Seus olhos são como chamas de fogo. Nada ficará oculto do seu profundo julgamento. Ele, Cristo Jesus, vai julgar palavras, obras e os segredos mais profundos do coração humano. Aqueles que escaparam do juízo dos homens não escaparão do juízo de Deus. Ele, Cristo Jesus, é o vencedor supremo. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, tem na sua cabeça a coroa do vencedor e do conquistador.
Quando ele, Cristo Jesus, entrou em Jerusalém, ele cavalgou o jumentinho. Ele, Cristo Jesus, encontrou como servo. Mas agora, ele, Cristo Jesus, cavalga um cavalo branco. Ele, Cristo Jesus, tem na sua cabeça muitas coroas, símbolo da sua suprema vitória. Ele, Cristo Jesus, é insondável em seu ser. Isso revela que nós jamais vamos esgotar completamente o seu conhecimento. Os céus celebram um casamento e a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Aleluia. Ele, Cristo Jesus, é a palavra de Deus em ação. Deus criou o universo através da sua palavra, o Logos. Agora Deus vai julgar o mundo através da sua palavra. Ele, Cristo Jesus, é o grande juiz de toda a terra. Ele, Cristo Jesus, é o amado da sua noiva, a igreja é o vingador de seus inimigos. Seu manto está manchado de sangue, não o sangue da cruz, mas o sangue dos seus inimigos. Ele, Cristo Jesus, vem para o julgamento. Ele, Cristo Jesus, vem para colocar os seus inimigos debaixo de seus pés. Ele, Cristo Jesus, vem para recolher os eleitos na ceifa e pisar os ímpios como uma lagaragem. Os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Apocalipse 14, 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Apocalipse 14, 19. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirando-as no grande lagar de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse 14, 20. Ele, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, vem para julgar as nações. Pense nisso. Ele, Cristo Jesus, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus o exaltou sobremaneira, deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Diante dele, Cristo Jesus, todo joelho vai se dobrar. O joelho do diabo, o joelho do anticristo, o joelho do falso profeta e os joelhos dos reis da terra e os joelhos dos ímpios. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus.
Romanos capítulo 14, versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A Bíblia diz, e eu acredito. Veja agora os exércitos e os acompanhantes do noivo, o Rei dos Reis. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. O Rei Cristo Jesus virá em glória, ao clangor da trombeta de Deus, ao som da trombeta do arcanjo. Cristo Jesus descerá do céu. Todo joelho o verá, todo olho o verá, e todo joelho se dobrará. Ele, Cristo Jesus, virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente e triunfantemente. O Rei Cristo Jesus virá com seu séquito, os anjos e os remidos. Um exército de anjos descerá com Cristo Jesus. Os salvos que estiverem na glória virá com ele Cristo Jesus entre nuvens. Todos como vencedores, todos com vestiduras brancas. Outrora, a nossa justiça era como trapo de imundícia, mas agora vamos vestir em Cristo Jesus vestiduras brancas. Somos justos e vencedores. Os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, em toda a sua glória. A derrota dos inimigos pelo Rei dos Reis, Cristo Jesus, é descrita em toda a sua hediondez. Apocalipse capítulo 19, versículos 17 a 19. A Bíblia diz: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre ele se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Pense comigo, enquanto os remidos de Deus são convidados para entrar no banquete das bodas do Cordeiro, as aves são convidadas a se banquetearem com as carnes dos reis, poderosos, comandantes, cavalos e cavaleiros. Há aqui um contraste entre esses dois banquetes. O primeiro é o banquete da ceia nupcial do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, ao quais todos os santos são convidados. O segundo banquete, o banquete dos vencidos, ao quais todas as aves de rapina são convocadas. Isso indica que todo o poder terreno chegou ao fim. A vitória de Cristo Jesus será completa. O Rei dos Reis
Cristo Jesus triunfa sobre seus inimigos na batalha final do Armagedon. Apocalipse capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu fico pensando, essa será a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Viu só? Os exércitos que acompanham a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, não lutam, mas Jesus Cristo destruirá o anticristo com o sopro da sua boca pela manifestação da sua vinda. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. A Bíblia diz, e eu acredito, todas as nações da terra o verão e o lamentarão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículo 20. Pense comigo, quando os inimigos do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, se reunirem, então sua derrota será total e final. Esta batalha, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a vence não com armas, mas com a sua palavra, a espada afiada que sai da sua boca. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, aquele dia será dia de trevas,
e não de luz para os inimigos de Deus. Ninguém poderá escapar. Aquele dia será o dia da ira do Cordeiro de Deus e do juízo de Deus. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago do fogo, no lago de fogo, onde a meretriz também estará queimando. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Apocalipse capítulo 19, versículo 3. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Pense comigo, eles jamais sairão desse lago de fogo. Serão atormentados pelos séculos dos séculos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. A Bíblia diz, e eu acredito. Enquanto os inimigos de Deus estão sendo atormentados por toda a eternidade, a noiva, a igreja de Cristo Jesus, desfrutará da intimidade com Cristo Jesus nas bodas do Cordeiro para todo o sempre. Você já pensou nisso? Em breve Cristo Jesus voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Cristo Jesus o Senhor da sua vida hoje. Você está preparado ou preparada para se encontrar com Cristo Jesus? Vigia, vigia, para que aquele grande dia não apanhe de surpresa. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, é traçado. Você aqui agora pode entregar a sua alma, a sua vida para o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Muitos benefícios advirão a você. Você participará das bodas do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus.